Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar em dois momentos bem difíceis, mas super importantes da história militar francesa. Isso aí. Vamos falar da Batalha de Azincourt, lá em 1415. E da queda da França em 1940. Quase 5 séculos de diferença. Exato. Mas o interessante é que, quando a gente olha de perto, tem uns paralelos, umas semelhanças bem reveladoras. Essa é a nossa ideia hoje, né? Explorar essas conexões, esses ecos através do tempo. Uhum. Bom, começando lá atrás, 1415. Guerra dos 100 Anos no auge. Cenário complicado. E o exército francês era bem maior, né? Tipo, talvez o dobro dos ingleses do Henrique V. A grande aposta deles, a força total, era a cavalaria pesada. A elite da época, né? O símbolo do poderio militar. Só que tinha um problema. O campo de batalha era um lamaçal gigante e os ingleses apostaram tudo nos arqueiros de arco longo. Uma tática diferente. Totalmente. E o resultado foi, brutal. Uma derrota, assim, catastrófica para os franceses. Milhares de mortos, incluindo boa parte da nobreza. E do lado inglês bem menos, né? Dizem que menos de 400. Uma desproporção enorme. E Azincourt é, tipo assim, um exemplo clássico, né? De como a tática certa e o terreno podem virar o jogo contra a força bruta, contra números maiores. Aquela cavalaria famosa, pesada. Exato, com aquelas armaduras pesadas, simplesmente não conseguiam andar naquela lama toda. Viraram alvos fáceis, sabe? Para aquela chuva de flechas dos ingleses. E os arqueiros estavam protegidos, né? Isso, muito espertos. Fincaram estacas pontudas no chão para se proteger. O impacto foi, devastador. Não só militarmente, mas o psicológico. Imagina, ver a nobreza ser dizimada daquele jeito. Abalou a França inteira. E ainda teve mais, né? A execução de muitos prisioneiros nobres depois da batalha. Aquilo foi um choque, uma quebra das regras de cavalaria da época. O trauma ficou ainda maior. E essa dificuldade, né, de adaptar a força que você acha invencível a uma ameaça nova. E, infelizmente, a gente vê isso de novo. Com certeza. Pulando para 1940. Depois daqueles meses da Drôle Guerre, a guerra de mentira. Aquela calmaria estranha, né? Isso. A França tinha uma confiança, assim, quase cega na linha Maginot. Aquela linha de forte super moderna na fronteira com a Alemanha. Ah, sim, a Maginot era vista como... Intransponível. Uma crença quase mística mesmo. Só que a estratégia alemã, a Blitzkrieg, a guerra relâmpago... Exatamente. Ela explorou o inesperado. Em vez de bater de frente com a Maginot... Foram por onde ninguém esperava. As divisões Panzer, os tanques, atravessaram a floresta das Ardenas. Uma área que o comando francês, o general Gamelin e tal, achava que era, inadequada para tanques. Um erro de cálculo, fatal. E aí a velocidade com que a França caiu foi espantosa. Coisa de semanas. E o interessante é que o equipamento francês, os tanques, por exemplo, nem era ruim, né? Não mesmo. Em qualidade, muitas vezes era até comparável ou superior aos alemães. O problema não foi o material, sabe? Foi o quê, então? Foi a doutrina. Foi o comando. A liderança militar francesa estava presa em ideias da Primeira Guerra. Linhas defensivas fixas, batalha de desgaste... Não estavam preparados para a velocidade da Blitzkrieg? De jeito nenhum. Foram totalmente surpreendidos por aquela velocidade, aquela coordenação entre tanques, infantaria motorizada, aviação. A ideia era romper a linha e, fundo na retaguarda, bagunçar tudo. Teve até aquele contra-ataque do De Gaulle, né, em Moncornet. Sim, um lampejo do que poderia ter sido feito com os blindados. Mas foi uma ação isolada, sem apoio direito. O comando era muito lento, desorganizado. E o resultado final? 6 semanas. Armistício assinado. 90 mil mortos, quase 2 milhões de prisioneiros. Um desastre. É impressionante quando a gente coloca Azincourt e 1940 lado a lado. As tecnologias são completamente diferentes, mas tem os padrões que saltam aos olhos, né? Sem dúvida. Olha só, nos dois casos, a gente vê uma aposta muito grande num trunfo que eles achavam imbatível. A cavalaria pesada lá atrás, a linha Maginot agora. A superconfiança. Exato. E junto com isso, uma enorme dificuldade de perceber e se adaptar rápido a uma nova forma de lutar ou a um fator decisivo do ambiente.
seja a lama, sejam as Ardenas. E os problemas de comando que você mencionou. Também. Em 1415, talvez rivalidades entre os nobres, falta de comando unificado. Em 1940, uma rigidez, uma lentidão na tomada de decisão. Isso contribuiu demais para as duas derrotas. É como um ponto cego estratégico que se repetiu, sabe? E as consequências, mesmo em épocas tão diferentes, também tiveram umas semelhanças, né? Sim, é curioso, as duas derrotas forçaram um período de reflexão profunda, uma reavaliação nacional, militar. E o surgimento daquelas figuras simbólicas. Isso é fascinante. Depois do trauma de Azincourt, nesse cenário de uma França abalada, surge Joana d'Arc. Depois do colapso de 1940, emerge Charles de Gaulle como a voz da França livre. Quase como se a derrota extrema gerasse a necessidade de um símbolo de esperança, de renovação. Exatamente. Essas derrotas terríveis acabaram, de certa forma, forçando mudanças, acelerando reformas militares importantes no longo prazo. Então, no fim das contas, parece que entender essas falhas, por mais dolorosas que fossem, foi um passo crucial para a França se repensar e reconstruir sua força. Uma lição bem dura sobre encarar os próprios erros. É isso. E talvez a reflexão mais duradoura disso tudo seja sobre o perigo da complacência, né? Aquele risco de acreditar demais na própria força, nos métodos que sempre deram certo e subestimar o adversário ou as mudanças no cenário. Ficar parado no tempo? Exato. Levanta uma questão importante sobre a gente precisar sempre fazer uma autocrítica, questionar nossas certezas e estar pronto para mudar, seja na guerra, seja em qualquer outra área. Essa vigilância contra o excesso de confiança, né? Nunca perde a validade. Uma reflexão poderosa para a gente fechar. E para quem quiser saber mais, inscreva-se no canal BRMX para descobrir outros podcasts sobre a história da França.